Então, nós tratamos até o momento a respeito do que gerou ou gera, ou seja, os elementos que negativam, que extraem a nossa orientação existencial. Aquilo que nos deixa, por assim dizer, desnorteados, não é? O que nos deixa desnorteados. Temos em mente que hoje, diante do grande volume de informação e diante da sociedade técnica ao qual nós estamos, por muitas vezes nós ficamos alienados da realidade. Não é? Então, tenham em mente o seguinte: hoje nós temos um vocabulário corrente, não é? Que fala a respeito de tirar-nos de uma espécie de Matrix, uma analogia tosca e infantil ao filmezinho lá do Neo, né? Então, assim, ó, como se hoje tu estivesse preso dentro de um conjunto de ideias correntes, preso dentro de um estado de autoalienação, e aí vem alguém e te oferece uma Red Pill, não é? Mas, se nós formos ver dentro do contexto da alegoria mesma do filme, a Red Pill que tirou o Neo da Matrix é uma experiência farmacológica e não uma experiência noética. Ou seja, do nosso nous estar tendo contato com a estrutura de um objeto. A nossa consciência estar tendo contato com a estrutura de um objeto. Cara, a gente devia fazer um vídeo só com erros de gravação, né, velho? Tinha que colocar outra câmera ali só filmando a gente, só pra fazer um making off, velho. Sim, a cada 4 vídeos solta um só de making off. É foda, velho. Circunstâncias, né, cara? A gente pediu um estúdio. Mas o que acontece? Existe hoje esse vocabulário, e aí nós voltamos a esse elemento de que a linguagem ela é a falsa presença de um fenômeno ou de um objeto. E aí quando você diz, vou te dar uma Red Pill, te dar uma Red Pill. Os Bertos, você lembra desse meme quando eu falo isso, né? Preciso tu conhecer aí. Remete à saída de um estado de autoalienação, análogo ao filme. Só que no filme é uma experiência farmacológica, não é uma experiência noética. De que alguém chega e te conta uma história, conta uma narrativa. Não. O Neo toma um elemento farmacológico que solta o corpo dele daquela incubadora, onde o ser humano é uma pilha, não é? É uma bateria. Então, assim, ali naquele filme tem uma série de analogias que deveriam ser analisadas de forma solitária, né? Como, por exemplo, essa questão do ser humano ser uma pilha. Isso é real hoje. O sistema econômico do mundo pós-ideologia, ele não gira mais em torno do homem. Ele gira em torno do próprio sistema. Ou seja, o que importa é manter o sistema econômico funcionando, independente do que aconteça. Por quê? Isso é uma herança do comunismo. O capitalismo neoliberal tem esse elemento de que não importa o preço, a utopia deveria ser executada. Mas a utopia é inalcançável. Agora, os números da bolsa não são visíveis, não são patentes, não é? Então, hoje nós temos um capitalismo de mercado, ao qual não gira mais em torno do homem.
mas gira em torno de si mesmo. O capitalismo não serve mais ao homem, mas o homem serve ao sistema econômico, não é? O homem foi tirado do centro. Não existe mais esse antropocentrismo, embora as humanidades ainda sejam antropocêntricas. As ciências humanas como um todo, não é? Elas não analisam mais diretamente os fenômenos. A nossa teologia também é antropocentrista, embora a nossa teologia gire em torno do homem, gira em torno dos desejos que o mercado produz no homem. Então, hoje, se nós formos analisar, até a nossa teologia gira em torno desse capitalismo liberal, da era pós-ideologia. Não é? Essa nova forma de capitalismo neoliberal é uma herança das utopias, né? Porque as utopias elas deveriam trazer esse Éden à Terra a qualquer preço. Hoje, a qualquer preço, o sistema econômico deve funcionar, deve se manter funcionando. E é dali que vem todas as benécias da humanidade, do sistema econômico e técnico. Ou seja, não interessa quem vai morrer, não interessa de quem será o mal-estar, o que importa é manter a economia crescendo, funcionando e a ciência evoluindo. Independente da ética, independente de todo esse conjunto de elementos. Então, nós vivemos hoje sob esse novo sistema ao qual o homem foi retirado do centro. Inclusive a teologia não gira mais em torno do homem, gira em torno de satisfazer os desejos que o homem tem provocado pelo mercado. Isso é muito interessante a ser analisado. Nós temos um conjunto de teólogos do século XX que fizeram a teologia girar em torno do homem, às vezes em torno da utopia, como é o caso do Karl Rahner, do Bultmann, de uma série de uma batota liberal, não é? E hoje nem mais em torno do homem está girando a nossa teologia. Então, nós temos a impressão de que, estando inseridos nesse sistema, que é, na verdade, uma rodinha de hamster, né? Você vai lá, produz, consome e mantém o sistema funcionando. Então, parece que nós estamos em um estado de autoalienação, não é? E aí vem o sujeito e te oferece a tal da Red Pill aí. Ó, você vai sair desse seu estado de autoalienação. Mais um, não dá pra fazer uma lista, é muita gente idiota que tem na internet. E nós temos várias categorias aí, esse negócio de Red Pill é antigo, mas deram o nome de Red Pill só agora, entendeu? É antigo, porque antes tinha os conspiradores da internet que diziam que a maçonaria mandava em tudo, e não sei o quê. Tipo assim, tu viu uma propaganda que tinha um triângulo. Illuminati, tudo é Illuminati, Illuminati. Mas assim, tudo dentro do sistema técnico-econômico. Os caras não olhavam para a realidade. Os caras olhavam para o sistema técnico-econômico. Ó, as elites, não sei o que, tá, beleza, a elite está dentro do sistema técnico e econômico, mas não é onipresente. Só Deus é onipresente. Tá entendendo? Então esse negócio de te oferecer uma experiência que vai te tirar de um estado de autoalienação é muito antigo. Isso nos acompanha desde que foi constituído esse sistema da era pós-ideologia, por assim dizer. Onde não existe mais um projeto, não existe nada a ser construído. O que importa é fazer a manutenção do capitalismo de mercado e fazer a ciência evoluir. E nada mais. Não existe mais um elemento que compõe esse repertório existencial. Estamos falando de Ocidente aqui. Então parece que nós estamos em um estado de autoalienação. Mas é o nosso modo de vida que é extremamente antinatural.
Até a forma que a gente dorme é antinatural. Se tu for ver, agora a gente está aqui, tá aqui gravando, a gente devia estar se preparando para dormir. Mas a nossa sociedade é tão técnica que não tem sol, não tem nada, são que hora agora? 10h40 da noite, e nós estamos aqui falando sobre sistema pós-ideologia. Então, nós temos a impressão de estarmos presos em um sistema que nos gera uma alienação. Isso se dá por dois grandes fatores. A cultura foi total e completamente corroída e deteriorada. Não é? Hoje, a cultura, o culto, ele não nos oferece mais um apontamento de elevação da vida. Não é? Não existe mais esse elemento de a sua vida tem esse determinado padrão para que ele tenha um estado de consciência mais alto, você precisa subir para tal degrau. Não existe mais esse conjunto de elementos. Não é? Então, o que acontece? Nos parece que a vida se resume a esse estado, a essa projeção. Não existe um repertório existencial que nos aponte para o transcendente. Porque isso é papel da religião, e a religião gira em torno do mercado hoje. Hoje a religião gira em torno do mercado. As igrejas têm um comportamento mercantil, de ocupação de espaço, onde as lideranças, para ter um sentido aberto, elas não sabem elevar o repertório existencial. Quando a sociologia critica a religião moderna, ela está correta nesse sentido. Hoje a religião se reduz a mercado. A ocupação de espaço e a arrecadação. A hora que vocês forem escolher uma igreja, façam essa análise. Porque o que acontece? Qual o movimento natural? Principalmente o protestantismo carismático. Um inchaço de membros, esses membros financiam a igreja, e financiam para quê? A sua expansão. Porque aquela igreja tem um discurso escatológico, ao qual precisa arrebanhar as pessoas para esse discurso escatológico, porque esse discurso escatológico é a verdade. É um retorno à vida apostólica, é um retorno à vida com o Espírito Santo, é um retorno a uma profecia que as pessoas ignoram. Isso não é exclusividade de nenhuma igreja, nenhuma denominação, é um sintoma da invasão do sentido existencial de mercado ao cristianismo. Isso é um efeito da laicização do cristianismo, é um efeito da secularização do cristianismo. Então isso acaba transformando as igrejas em projetos imperialistas que usam de um discurso escatológico que eles vão procurando na Bíblia. Não é? Qual é a teologia das igrejas hoje? A igreja, segundo o Karl Barth, a igreja é a instituição que tem o discurso peculiar sobre Deus. Um discurso peculiar sobre Deus demanda um sistema dogmático, ou seja, de dogmas. Quando eu digo um sistema dogmático, a dogmática não é uma sistemática, não é a sistematização que saiu da cabeça de uma pessoa. A dogmática, ela estuda a história do dogma. O que é a fé para Calvino, o que é a fé para Lutero, o que é a fé para Tomás de Aquino, o que é a fé para Anselmo, o que é a fé para Agostinho. Desde os pais até a escolástica,
até a Reforma e a Contra-Reforma, até o período dos avivalistas, o século XX, a Primeira e Segunda Guerra, o Vaticano II, os concílios ecumênicos, a Secretaria de Estudos Ecumênicos, todo é fazer um rastreamento do que significa este dogma e assim trazer uma noção aberta do que significa isso na história da cristandade. Não é o que saiu da minha cabeça, isso é uma sistemática. Mas o que a igreja, uma igreja verdadeira, precisa é uma dogmática. Não é? Então, a igreja é detentora de um discurso peculiar a respeito de Deus. Para isso, é necessário que haja uma teologia. E a teologia é o discurso a respeito de Deus. Nisso haverá um sistema com sacramento, antropologia, bibliologia, teontologia, cristologia e pneumatologia. E eu pergunto, qual é a teologia das igrejas que hoje estão em expansão no Brasil? Qual é a teologia desse pessoal? Qual é a teologia dessa igreja? Ao qual precisa ser alimentada por uma dogmática. E uma dogmática está ligada à unidade estrutural daquilo que a cristandade disse a respeito daquela matéria. Hoje o que existe é um comportamento mercantil das igrejas. Então as igrejas elas não trazem um sentido profundo da existência humana. Elas lhe oferecem uma forma de autoalienação. Então quando a sociologia critica a religião moderna, ela está correta. E quando algum idiota vem e diz que vai te tirar de um estado de alienação, provavelmente o outro idiota que está ouvindo realmente está em estado de autoalienação. Porque a religião, quando mercantil, o cristianismo, quando reduzido à autoexpansão do seu projeto imperialista, ela realmente é um estado de autoalienação. Porque nós estamos no Ocidente. Todo mundo aqui conhece a história do cristianismo. Mas ninguém tem profundidade. Ninguém tem teologia. Ninguém conhece o dogma. O que é fé para Santo Agostinho? O que é amor para Santo Agostinho? Você quer saber se o cara é um cristão com solidez? Chega e pergunta para ele, o que é o amor cristão? Cara, eu garanto que a maioria não vai saber responder. Posto o meu braço queimado aqui, ó, bem tostado. Não posso nem colocar o blusão porque eu tô queimado. Então, essa impressão que o termo Red Pill tem a respeito de uma retirada do estado de autoalienação é porque nós temos muita gente interessada no teu estado de autoalienação. Um pastor de uma igreja desse gênero está interessado no teu estado de autoalienação. Não é? Quanto mais idiota tu for, quanto mais o discurso deles que é escatológico, que é ligado ao... Por exemplo, a igreja brasileira só vai entrar nos eixos quando parar de tratar da imortalidade do homem só com danação e expiação. Ou seja, ou fui justificado por Cristo ou não fui. Quando o discurso escatológico de imortalidade sair disso, terá uma profundidade existencial. Que imagina se eu digo, ó, o tempo é a substância da tua vida. E todos nós somos imortais, e a substância que nós apresentamos agora será também apresentada na eternidade. Então, o que tu me apresenta agora, aqui diante de mim, é o que tu vai apresentar diante de Deus. Isso é minimamente impactante. Isso não me orienta existencialmente ainda. Mas você para assim, opa, eu não estou usando bem o meu tempo.
Eu devia, sei lá, dar um dinheiro para um mendigo. Isso me acorda, me tira desse estado de autoalienação, para que assim eu busque uma orientação existencial mais profunda. Não é? É interessante esse elemento. Se a imortalidade da alma fosse tratada fora desse elemento de que a vida eterna é ou céu ou inferno, mas não é isso. A vida eterna, ela já está aqui. E estando aqui, ela tem os seus elementos substanciais em que a minha vida vai prestar contas, será apresentada diante de Deus. E se eu amo a Deus, eu quero lhe apresentar uma vida agradável. Agradável a Deus. Não é? Então, a saída desse estado de autoalienação, ela... Primeiramente, que nós buscamos naturalmente. Se o ser humano é um animal de projeção, porque nós somos substância anímica e noética. Nós temos substância espiritual e temos substância material, anímica. Nós somos animais com consciência, por assim dizer. É o que São Tomás de Aquino diz. Nós temos substância material e imaterial, espiritual e anímica. Ânima, não é? Então, nós buscamos naturalmente satisfazer a nossa substância imaterial. E quando nós falamos de vontade, a nossa vontade está sujeita a uma percepção noética. Não é? Então, quando nós estamos tratando da orientação do homem, isso Aristóteles já diz, todos os homens têm o desejo de conhecer. Esse conhecer é no sentido de orientar-se, o uso da potência noética diante de um objeto. Não é? O que acontece? O homem vai buscar essa orientação existencial. E hoje, dada a deteriorização da cultura, a desintegração da família, que é a instituição onde nós aprendemos as relações humanas. Dentro da família nós aprendemos como amar, como ter amizade, como desprezar, quando eu tenho que brigar, quando eu não tenho, quando eu tenho legitimidade para brigar e quando eu não tenho. É na família. A família é essa instituição. E por mais que discursivamente isso seja explicado, a experiência desses elementos é tão profunda que a família é guardiã institucional dessas experiências. Então, com essa desintegração da família, esse conjunto de elementos está comprometido. Não é? Então, nós estamos em um estado de alienação, dada a nossa sociedade técnica, nós estamos minimamente alienados da natureza, a maioria. Quem mora nas grandes cidades está longe da natureza, alienado dessa realidade. Não é? Então, nós temos que ter relativa noção de que essa proposta ela só parece minimamente válida porque na nossa realidade ela tem algum lastro. O próprio Zubiri, a gnoseologia do Zubiri diz: o que nos é afirmado discursivamente, nós vamos conferir na estrutura concreta se aquilo é real. Não é? Então, esse aspecto discursivo da proposta tem algum lastro.
Então essa proposta, assim, por assim dizer, tem algum lastro, mas a proposta em si ela é muito deficiente. Como se fosse um remédio muito danoso, mas não diz na caixa qual é o efeito, não diz na caixinha. Você só vai ver na bula que você quer resolver uma dor de cabeça e vai te dar uma doença no fígado, o uso desse remédio. E é exatamente isso que ocorre diante desse fenômeno da Red Pill. Por quê? Porque a estrutura de linguagem e mesmo a análise dos fenômenos é impossível que faça o ser humano transcender de uma esfera de consciência para outra. Ou seja, nenhuma informação, por mais preciosa e precisa que seja, não pode simplesmente abrir a tua consciência. Então essa proposta de saída da Matrix, por assim dizer, é uma coisa extremamente imbecil e principalmente extremamente infantil, não é? Usar termos mais diretos. Por quê? Estruturalmente, o ser humano se orienta por uma noção aberta. A nossa consciência tem o nosso conjunto de definições, as categorias, isso é uma noção aberta da estrutura da realidade. Porque pode aparecer alguma coisa que não que se assemelha a alguma coisa, mas a sua unidade nos seja totalmente desconhecida. Então nós conhecemos por semelhança, mas as nossas noções de conhecimento são totalmente abertas. Então por mais que apareça um dado científico, uma informação, uma narrativa, nenhuma forma de conhecimento é absoluta. Então essas noções são abertas e causais na metafísica. Então mesmo que seja um conhecimento narrativo metafísico, ele não é absoluto. Não é absoluto. Então, entendamos que essa proposta é quase que uma proposta agnóstica, quase que oferecer uma agnosis para que o ser humano vá até outra dimensão. E o efeito é muito próximo, porque gera um estado de autoalienação no qual eu vou fechar a minha estrutura noética diante dos fenômenos. Como, por exemplo, é o Me-Too. Essa coisa da Red Pill, do Me-Too e tal. Diante de determinado fenômeno da realidade, a minha consciência está limitada a enxergar só isso. É tipo uma ideologia? Então. É uma ideologia numa forma mais compacta. Porque uma ideologia ela vem com um projeto, ela vem com uma utopia. Isso é só um dogma. O cara te oferece um dogma, uma forma de pensar. É só um dogma. É um dogma, é literalmente uma pílula. É só um dogma. Mulher não presta. O sistema jurídico privilegia a mulher, não sei o que, tal. Para desmanchar essa ideia, a civilização, para sobreviver, ela precisa privilegiar a mulher. Isso começa a sair da esfera cultural para a esfera jurídica por uma necessidade civilizacional. Porque é a mulher que engravida. É muito simples.